Agora, como nem tudo são flores, nenhum filme pode ser perfeito, a gente queria pontuar aqui que normalmente em filmes que tem algum profissional de saúde, seja psiquiatra, psicólogo, a atuação desses profissionais não é lá a melhor do universo, né? Parece que ninguém sabe como é que funciona. Impressionante. Parece que ninguém pergunta, não faz uma consulta, uma consultoria. né? Olá, meu nome é Raquel. Eu sou a Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar do filme O Mínimo pra Viver. Como sempre, contextualizando, o filme fala de uma menina que ela tem transtorno alimentar. A gente entendeu que ela tem anorexia nervosa, né? E ao longo do filme a gente vai acompanhando a trajetória dela, indo pra reabilitação, internação, a relação dela com a família, e é isso aí que a gente vai explorar. E talvez, se você já viu o filme, quando você for ver o filme, você pode achar que ele pesou a mão demais, ou ele tá exagerando alguns pontos, mas infelizmente ele não tá. Grande parte das pessoas que têm transtorno alimentar, principalmente a anorexia nervosa, passam por aquelas situações que estão descritas no filme. E ele faz um papel muito interessante de apontar isso para, de fato, educar as pessoas sobre quão difícil é ter transtorno alimentar. No filme, não retrata apenas a anorexia nervosa, que é o transtorno alimentar da personagem central, a Ellen. Ao longo do filme, outras pessoas vão aparecendo com outros transtornos também. E, por incrível que pareça, o retrato é fiel, né? É verdade. Geralmente os filmes dão uma bagunçada, exageram demais, mas esse filme foi muito fiel ao que acontece com a grande maioria das pessoas que tem transtorno alimentar. Isso mesmo. E acho que vale ressaltar que ele é fiel, mas ele não é chocante, sabe? Ele não é um filme que vai te deixar mega desconfortável. Claro, a não ser que seja gatilho pra você ver sobre esse assunto. Mas não é um filme que te deixa desconfortável. Porque antes de assistir eu tava com esse receio. Eu fiquei, será que eu vou ficar me sentindo mal depois? E não fiquei. Eu gostei bastante do filme, então vale a pena assistir. Sim. Então, começando nossa análise, a gente vai começar falando da dificuldade das pessoas em ajudarem a Ellen, que é a nossa personagem principal, e na vida no geral, de ajudar as pessoas com transtornos alimentares. Então, um primeiro ponto é como que todo mundo que encontra com ela, a primeira coisa que as pessoas fazem é falar de como ela está magra, como ela está e que não é saudável, e que ela tem que comer, e que ela tem, sabe? Então, falar do corpo dela, falar de comida, falar o tempo todo daquilo. De caloria, né? Tem uma cena entre ela e a irmã, também só falando de caloria nas comidas, isso é bem complicado. 200 para carne, 350 para o macarrão, 125 para vagem, 55 para o pão e 65 para manteiga. Perfeito. Na mosca, Isso. sério. Caramba, você é a nerd das calorias. Exatamente. Então, falar de comida e falar de corpo é tudo que a pessoa com transtorno alimentar não faz precisa ouvir dentro da cabeça dela o tempo todo. Então, ela não precisa fazer isso com outras pessoas também o tempo todo. Uhum. E quando isso acontece, né, quando a gente está ali falando sobre o ponto central da preocupação da pessoa com transtorno alimentar, o que a gente está fazendo é: olha, o seu pensamento tá certo, ó, tá todo mundo notando o seu corpo, tá todo mundo notando se você emagreceu ou se você engordou. E aí isso reforça os pensamentos das pessoas que têm o transtorno alimentar, porque uma das questões é o quanto as pessoas vão achar que eu tô gorda, o quanto as pessoas vão reparar no que eu como, e se todo mundo ao redor só fala disso, o pensamento tá certo, né? Porque de fato tá todo mundo reparando e tá todo mundo comentando. Então essa é uma dificuldade extremamente comum de pessoas que convivem com pessoas com transtorno alimentar e que a gente precisa tomar cuidado. Não à toa, hoje em dia se fala muito sobre não comentar o corpo alheio, né? Não comentar se alguém engordou, se alguém emagreceu. Por quê? Você pode achar que está fazendo um elogio, quando na verdade você pode estar tocando numa ferida muito profunda. Então vamos combinar? 2024, a gente não comenta mais se uma pessoa engordou ou emagreceu? Ela tem espelho em casa, ela vai saber. Então, a gente não sabe quem tem transtorno alimentar, então a gente não pode correr o risco de acionar uma dor que você não vai saber o que fazer, né? Porque você nem vai saber se a pessoa tá ali sofrendo por isso ou não. Exatamente. E, só pegando aqui o gancho dessa dificuldade, a dificuldade também vem da falta de conhecimento, né? Então, aqui vocês já estão tendo uma prévia de algum conhecimento, mas se você convive com alguém que você sabe que tem transtorno alimentar ou que tem um comportamento atípico ou difícil em relação à comida, ao próprio corpo, você pode se informar mais. Você pode consultar alguém que fale sobre isso, você pode
procurar, não é o ideal, mas você pode procurar no Google uma coisa ou outra, só para você entender melhor. Procura várias fontes para você ver quais são as informações que se repetem, porque normalmente as que se repetem são as mais confiáveis. Sim. Então, para você poder ter uma postura, a melhor postura possível com essas pessoas, sabe? E não errar. E é isso que a gente vê no filme, né? Parece que ninguém da família dela sabe lidar com o transtorno. Então, ameaçam de que ela vai morar com a mãe, ficam falando de comida o tempo inteiro, e não dá, né, gente? Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso à informação. Então, se de fato a gente quer cuidar de alguém que tem o transtorno, a gente também precisa buscar informação e cobrar informação dos profissionais que acompanham essa pessoa, né? Sim. Então, ir lá, tirar dúvida, perguntar como ajuda, perguntar o que atrapalha, isso é fundamental, né? Quando a gente trabalha com transtorno alimentar, principalmente, toda a rede precisa ser educada sobre o que ajuda e o que atrapalha. Exatamente. Então, pegando o gancho aí do comportamento familiar, como que as pessoas podem lidar com o transtorno, a gente vai falar um pouquinho sobre a dor da família. Então, a família dela tá sempre ali sofrendo, a gente vê, né? Então, assim, tanto que essa coisa que a Emira falou a gente vai mandar você pra casa da sua mãe, essa internação é a sua última saída, enfim. É porque a família já tá tão desesperada que não sabe mais o que fazer realmente, né? Então, tem o medo de perdê-la, porque chega num ponto em que a vida dela tá em risco. O medo não, né? Mas assim, quem que é culpado? É culpa de quem? É da mãe? É do pai? É da madrasta? É a irmã? Quem é que é culpado dela ter isso? Então, fica uma busca por o que tá acontecendo, né? E aí, essa dor, ela vai aumentando. E aí tem uma cena muito interessante, né, no filme, que é a primeira sessão em grupo com o psiquiatra. E aí, obviamente, o pai não está presente, porque uma das questões muito marteladas no filme é a ausência do pai dela, da Ellen. E aí tá todo mundo ali. Então tá a mãe, a madrasta, a irmã e a esposa da madrasta, né, da mãe, desculpa. E aí o psiquiatra começa falando, aqui não é um julgamento, a gente não quer decidir quem tem culpa do quê, vamos falar sobre a Ellen. E em algum momento, daqui a pouco, tá todo mundo se culpando. Então é importante a gente frisar isso aqui. Não existe uma culpa para transtorno alimentar. Qualquer transtorno, inclusive o transtorno alimentar, ele é multifatorial. O que isso significa? Que vários fatores precisam ser combinados para que o transtorno exista. Então, tem que ter uma predisposição genética, mas também tem que ter uma história de vida e situações específicas que fazem com que o transtorno possa aparecer. Claro que no caso da Ellen, existem coisas na história de vida dela que predispõem a um transtorno alimentar. Primeiro, viver numa sociedade que regula o corpo um do outro. Segundo, viver numa sociedade que fala de comida o tempo inteiro, que tem uma relação com a comida muito complicada. Ela tem uma questão genética, né? A mãe dela no filme tem um outro transtorno, no caso o transtorno bipolar, e mais na frente do filme a mãe fala que teve depressão pós-parto, então tem uma predisposição genética. Tem a ausência do pai na história. Tem uma madrasta extremamente crítica, né? O tempo inteiro essa madrasta tá criticando alguém, tá reclamando de alguém. Então, sim, esses fatores combinados, então a sociedade, a predisposição genética e todas essas pessoas, né? O comportamento dessas pessoas, de fato, em conjunto, fazem com que ela tenha um transtorno alimentar. Mas não tem a culpa. Então, se a madrasta fosse diferente, tudo seria diferente? Não necessariamente. Se a mãe não tivesse transtorno bipolar, tudo seria diferente? Também não dá pra gente dizer. Então, é super importante quando você tem um familiar, né, com transtorno alimentar, que você não alimente a ideia de culpa. Porque essa ideia não ajuda ninguém. Como na própria cena, todo mundo briga com todo mundo e ali a função central, que era tentar estabelecer uma rede de apoio para ela, se perde em função de tantas brigas. Isso. E ainda piora um pouco, né? Porque aí, como fica todo mundo jogando a culpa um pra cima do outro, ela vai cada vez quase que diminuindo mais na cadeira, porque aí ela começa a se sentir culpada. Então ela começa a ver que, caraca, eu sou um problema, né? Porque quando fala de mim, todo mundo começa a brigar o tempo inteiro. Me desculpa. Por eu não ser mais uma pessoa, eu sou um problema.
E a culpa é minha. Então isso também não é bom pra pessoa que tem o transtorno. Um outro ponto que o filme também traz pra gente, que é muito comum, é uma frase que a irmã dela diz nessa mesma reunião. Ela fala assim: eu não entendo, é só comer. E de fato, né, quando a pessoa não tem um transtorno alimentar e não conhece sobre o transtorno, parece muito absurdo que alguém chegue no ponto em que ela chegou, de ter que tomar soro, de ter que tomar vitamina venosa porque ela não consegue se alimentar. E não é só comer. Né? Quando a gente está falando de um transtorno, a gente está falando de uma forma inteira de olhar para a vida e, por consequência, ali para os alimentos, muito fora do comum, né? Muito fora do normal. Então, comer, de fato, ali é um ato de muito sofrimento. Para ela, de verdade, parece que o pior vai acontecer. Pensa, por exemplo, se você tem medo de alguma coisa, se você tem medo de barata, se você tem medo de altura, e é um medo disfuncional, né? Um medo muito, muito fora do comum, você também passa por uma situação parecida. Por mais que alguém diga pra você: nossa, mas a barata não te morde, a barata não te faz mal, você tem um medo absurdo dela chegar perto de você e às vezes sequer pensar nela é possível. É algo mais ou menos assim que acontece com uma pessoa que tem transtorno alimentar. Só que não é a barata, não é a altura, é a comida. Isso. Inclusive no filme tem uma conversa dela, né, com outro rapaz que tá lá na internação, e eles falam como que cada vez que eles vão comer, imediatamente passa pela cabeça deles que a qualquer momento eles vão se tornar uma daquelas pessoas obesas, né, que não conseguem nem sair da cama, que não conseguem levantar, não conseguem fazer nada, tem que ser levantadas por um guindaste, né, eles falam lá no filme. E só um exemplo de como o pensamento ele é realmente disfuncional, né, nesse momento, provavelmente do subnutrido para o obeso, é um salto que eles dão como se fosse acontecer de uma hora para outra, como se qualquer coisa que eles fossem comer fosse significar chegar naquele ponto, né? Então, e isso tem muita influência da sociedade, inclusive com aqueles programas que a gente tem, né, tipo Quilos Mortais, Exatamente. né, aquelas coisas que fica mostrando a história dessas pessoas. Que não tem nenhum papel educativo, diga-se de passagem, mas que serve pra ficar martelando essa relação completamente transtornada que a gente tem com a alimentação, né? Porque, de modo geral, a maior parte das pessoas tem um comer transtornado, né? Não tem um transtorno, mas a relação com a comida não é nada bacana. Não é saudável. Então, além dessa relação não saudável, né, que temos com a comida no geral e os pensamentos catastróficos que a gente tá falando que as pessoas com transtornos têm, existe também a questão de eles terem dificuldade de verem que eles não estão saudáveis, de admitirem, né, aceitarem que eles não estão saudáveis. Porque na nossa sociedade a gente tem uma associação muito direta com ser magro é ser saudável, ser gordo é ser doente. Muitas pessoas gordas relatam que quando vão ao médico, que pode ser médicos assim, tipo dermatologista, ginecologista, com queixas que não têm relação com o peso, né, nada disso, e o médico, ele não avalia, ele não examina, ele não quer saber, ele não passa nem exame, ele só fala assim, não, você tem que emagrecer que isso aí vai melhorar. Exato. Então, é exatamente isso que a gente tá falando, é uma associação que gordo não é saudável, magro é saudável. Então, pra pessoa que está muito magra, então eu sou muito saudável, né, e aí vem o pensamento distorcido, vem o pensamento disfuncional. E no filme tem uma coisa legal dentro disso, é que todos eles acabam fazendo exercício demais para emagrecer, né? Então tem a coisa do voltar correndo, vai na rua e volta correndo, ou sobe e desce escada. E de novo, dentro de uma cultura em que a gente vincula corpo com exercício, com saúde, e de fato, gente, um parêntese, a gente faz exercício para nossa saúde sim, mas dentro de um limite, não é fazer exercício para ficar magro. Então, é uma diferença grande que a gente precisa de uma vez por todas entender. E aí, nesse caso, eles estão fazendo exercício. Então, assim, como é que eu tô pouco saudável, como é que eu tô doente, se eu tô magra e se eu tô fazendo exercício? Né? Então, dentro desse padrão todo que a gente está descrevendo, de um transtorno e de uma sociedade que intensifica, fica muito complicado mesmo a pessoa, de fato, conseguir se reconhecer doente. Né? Por isso que a adesão ao tratamento é muito complicada. E por último, temos o ponto do afeto, né? O afeto como um potencializador de mudanças. Então, é só no momento em que ela tem ali uma situação com a mãe dela, em que a mãe dela consegue conversar, acolher realmente, não criticar, aceitar inclusive que talvez ela não esteja ali mais em algum momento próximo,
é quando ela tem uma virada de chave, eu posso dizer, né? Eu só quero que saiba que eu aceito se é o que você quer. Eu aceito agora. Eu aceito. Eu te amo. Mas eu não vou mais brigar com você. Que, caraca, eu vou fazer esse tratamento. Tem alguma coisa assim, tem um problema aqui. Né? Óbvio que não é só a situação com a mãe. Tem a situação com a mãe e um episódio quase que imediatamente após, em que a vida dela realmente ali tá em risco, né? Enfim, isso vira a chavinha na cabeça dela. Mas precisa desse acolhimento, dessa aceitação pura. E é um simbolismo muito legal, porque a mãe dá colo pra ela, né? Tem uma coisa meio forçação de barra ali, da mãe ter que alimentar. Dessa parte a gente discorda um pouco. Mas fundamental é o colo, né? A mãe oferece carinho, afeto genuíno pra ela. E é nessa conversa que a mãe pede desculpas, né? E diz que quando ela era pequena era muito difícil, porque ela teve uma depressão pós-parto muito complicada. E a gente sabe que, de fato, isso atrapalha muito a relação. E não é por culpa da mãe, né? A mãe não estava com possibilidade de dar o afeto que ela precisava. Então essa cena é muito bonita, eu acho que ela é muito marcante disso. Como a gente falou antes, né, as pessoas estão sempre ali tentando ajudar, mas sendo tão críticas, sendo tão duras, sendo tão radicais, que essa cena da mãe dando colo pra ela e elas ali juntas, ligadas, é muito bonita e de fato tem uma potência muito grande, né? E de novo, a gente não tá diminuindo a dor de quem lida com alguém com transtorno alimentar, não é fácil, dói mesmo ver a outra pessoa ali, mas é importante que a gente possa acolher e cuidar dessa pessoa com limites, né? Mostrando que ela tá errada, mas acolher, porque isso ajuda muito a ser estratégia de mudança. É fundamental para que essa pessoa possa engajar no tratamento e, de fato, tocar a vida dela. Agora, como nem tudo são flores, nenhum filme pode ser perfeito, a gente queria pontuar aqui que normalmente em filmes que tem algum profissional de saúde, seja psiquiatra, psicólogo, a atuação desses profissionais não é lá a melhor do universo, né? Parece que ninguém sabe como é que funciona. Impressionante. Parece que ninguém pergunta, não faz uma consulta, uma consultoria, né? Exato, pelo uma menos. consultoria com um profissional e diz assim, poxa, nesse caso aqui, como é que a gente deveria retratar o profissional? Que droga! Pois é. Então, assim, tem muita coisa legal que ele fala, assim, principalmente em termos de psiquiatra, tratamento, né? Assim, as intervenções que ele fala, já começando, né, de não falar de comida. Então, tem muita coisa, assim, que é apropriada, que é adequada, que é legal. Mas também tem muitas horas em que, mesmo sem um vínculo, porque eles se conhecem há o quê? Sei lá, ele acabou de pegar ela como paciente. Algumas semanas. Mesmo sem um vínculo também formado, assim, ele é extremamente duro com ela, né? Ele é extremamente grosseiro até, enfim. E principalmente no momento mais difícil, né? Que é quando ela sai dessa reunião de família, extremamente caótica pra ela, extremamente mobilizadora. Ela vai pro lugar onde ela fica, a coisa não dá certo lá, ela volta pra falar com ele, e é onde ela precisa de um acolhimento gigantesco. Ele simplesmente é duro com ela. Sem a menor... Assim, tudo que ele faz no filme não faz o menor sentido, aquela intervenção de ser duro com ela, de dizer que ela tem que ser forte, de dizer que ela tem que acreditar que ninguém vai resolver a vida por ela. E você fica assim... Cara, como se ela escolhesse não comer e não resolver a vida dela. Exato, aí você fica assim... Por que ele falou isso? Sabe? Tem uma construção tão legal do personagem. Ele tava indo tão bem. Muito complicado. E aí, chega nesse momento, e aí você já começa a ficar meio assim, né? Caraca. E é ruim, porque aí as pessoas começam a ficar com medo de ir na terapia. Porque acham que a terapia vai ser exatamente assim. Exato. Tá? E não é. Tá? E tem a psicóloga também do filme, né? Que ela faz a terapia em grupo. E assim, não tem nenhuma cena dela tão forte quanto essa do psiquiatra, mas também tem várias vezes que ela podia ser mais acolhedora, sabe? Ela é muito seca. Ela é muito, isso você pensa? Tá, vamos pro próximo. Sabe? Gente... Sabe, a terapia, o terapeuta, ele é modelo de compaixão, ele é alguém que tem que estar ali funcionando como fonte de acolhimento, como modelo para o paciente poder lidar consigo mesmo. Então, se o profissional ali é simplesmente muito duro, o que você está ensinando para o paciente? Vai ser duro também, então...
E ele já é, provavelmente, né? Porque todos nós somos. E aí é só mais uma ressalva, né? Assim, não significa também que a gente fica passando a mão na cabeça dos nossos pacientes, tá? A gente responsabiliza, sim, nossos pacientes. A gente traz à tona qual que é a responsabilidade, a parcela de responsabilidade de cada um em cada contexto. Mas não dessa maneira. Não tem necessidade de ser assim. Isso na esquina qualquer um faz. Exatamente. Né? Então, o filme vale muito a pena da perspectiva do paciente e até das propostas terapêuticas. Ele é muito fiel à realidade. Desconsidere só essas partes que a gente falou aqui, principalmente a última conversa do psiquiatra com ela e às vezes a postura da psicóloga de grupo, mas é um filme muito bacana que dá pra gente entender muito sobre o sofrimento das pessoas com transtorno alimentar e também dos parentes envolvidos na história. Então, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Se você quer que a gente fale de mais variáveis desse filme, de outros pontos, personagens, também comenta aqui. Pode mandar lá no nosso direct, na outra rede. E a gente vai conversando. Até a próxima. Até!